Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é David Baltazar. Estamos vendo agora projeto de software, tá? Design Patterns, padrões de projeto de software, tá? Estamos vendo agora os comportamentais, já vimos os de criação e estruturais, chegamos no state, tá? Padrão do projeto state. Você vai ver quanto ele é importante, principalmente em linguagens mais novas que você está aprendendo aí, tem muita coisa que usa o state. A gente já viu no anterior observer e agora a gente entra no padrão state, tá? O estado, que vai ser muito importante. Você que é novo, seja muito bem-vindo, tá, ao canal. Tem o botão inscreva-se aqui embaixo, esse botãozinho aqui. Clica nele, dá uma olhada se você já está inscrito, no sininho, está marcado com 2 tracinhos em cima. Deixe seu like no vídeo e vamos para a playlist. Tem uma playlist aqui, tá, na sequência, numerada. Cada um dos padrões de projetos a gente tá vendo. Isso é legal porque o padrão do projeto ele é importante para quê? Para você definir, na verdade, a forma de pensar, né? Até otimizar sua equipe e ganhar velocidade no desenvolvimento e entender melhor até as estruturas de linguagem de programação. Então vamos lá, vamos que interessa, né? State, vamos lá até state, tá? State é um padrão de projeto de software usado quando o comportamento do objeto muda. Pessoal do Flutter, tá? Que tá aprendendo Flutter, tem só falando um pouquinho, tem uma playlist de Flutter muito legal, tá? E esse vídeo vai ser muito importante no complemento de muita informação, tá? Então, state é um padrão de projeto de software usado quando o comportamento de um objeto muda, dependendo do seu estado, ok? Então, é um padrão de projeto usado quando o comportamento do objeto muda, dependendo do seu estado. Então, vamos dar esse exemplo que ele dá, ó. Você vai ter um contexto, tá? Um solicitar, um contest. Você vê quem tá aprendendo Flutter, né? O Dart e Flutter, você vai ter um contest lá, tá? Então você tem que ter um contexto relacionado à modelagem state, ok? Contest, contexto, tá ali, ó. Então você vai ter um estado, um state e um manipulador ali de estado, um set state, alguma coisa assim. Então, quando você instancia um estado concreto, em um estado concreto B ou A, você está estendendo ali o state, tá? E tem um contexto envolvido ali. A gente vai falar tudo isso nesse vídeo, tá? Legal? Interessante? Tá? O estado mudou, o contexto já sabe que o estado foi alterado e o estado está ali com esse manipulador, normalmente set state, né? Introdução, vamos lá falar sobre isso. Em certas ocasiões, quando o contexto em que está a desenvolver requer um objeto que possui um comportamento diferente dependendo de qual estado se encontra, é difícil manejar a mudança de comportamento de estados desse objeto. Então, ó, em certas ocasiões, quando o contexto que está a observar requer um objeto que possua comportamentos diferentes dependendo do qual o estado se encontra, é difícil manejar a mudança de comportamento de estados desse objeto. Tudo dentro do mesmo bloco de código. O padrão state propõe uma solução para essa complicação, criando basicamente um objeto para cada estado possível do objeto que o chama. O objetivo permite que o objeto altere seu comportamento de acordo com o estado interno que se encontra em momento dado. E a motivação, o padrão state, é motivado por aqueles objetos que, em seu estado atual, varia seu comportamento devido a diferentes mensagens que possam receber. Por exemplo, tomamos uma classe livro, né? Um objeto dessa classe terá respostas diferentes dependendo do seu estado, disponível ou emprestado. Então, você vai alterar o estado daquele objeto, ok? E um state, set state, né? Na verdade, deixa eu ver o nome exato. Eu ia falar aqui, vou falar um exemplo que ele deu, né? Um set state, né? Alguma coisa para mudar o estado, vai avisar que o estado está alterado. Por exemplo, invocando o método de reservar um livro, né, do seu comportamento, será diferente se o livro está disponível ou emprestado, tá? Um diagrama de classe para isso, eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhada. Ó. Você tem um livro, tá? Livro ali, tá? Esse livro vai ter um construtor livro, uma string, tá? Estabelecer estado, devolver e solicitar. Então você vai ter o estado do livro como devolver, né? O livro, né? Solicitar e toString, né? Um toString ali. Agora eu vou ter, nesse caso do estado, eu tenho 2 estados possíveis, né? Você vai ter um singleton disponível, né, um construtor disponível, que a instância dele muda para disponível, e um singleton também prestado, né, emprestado, mas prestado, o que você vai, não é ser emprestado, né, emprestado, né, construtor emprestado, instância emprestado. Então, tá vendo? Tudo se repete ali, mas a instância dele muda, tá? Então, quando você fala livro estabelecer estado
prestado inicial, ele vai setar ali a instância disponível, e quando você emprestar ele seta a instância como emprestado, tá? Ok? E aqui, a partir dali, você vai ter o estado do livro como devolver, né? Se tentar devolver ele, mas não está emprestado, ele não deixa. Ou se você tentar emprestar, ele tiver já emprestado, ele não deixa. Daí você vai ter esses estados, estado, né? Devolver e solicitar. Você vai ter esses métodos que podem alterar o estado. Então, você tem que ter uma comunicação entre... só mais conceitual, né? Mas tem que ter uma comunicação entre que avise, né, a mudança de estado. Então vamos pensar diagramas de estados aqui. Uma forma de desenvolvimento de software com state, tá? Pessoal do Flutter, fique ligado nisso. Diagramas de estados. No seguinte diagrama representamos as possíveis estados ou situações em que um livro pode se encontrar no decorrer da execução do nosso sistema. Exemplo. Eu tenho o devolver e o emprestar, tá vendo? E se ele estiver disponível, quando você devolve, ele fica disponível. Quando você reserva, ele fica emprestado. Quando você devolve, ele fica disponível. Então você vai ter mudanças de estado, né? O mesmo objeto, ele pode ter mudanças de estado durante a execução, tá? Agora vamos ver a dificuldade que foi encontrada. Há uma extrema complexidade no código quando temos que guardar e gerenciar comportamentos diferentes, dependendo de um número de estados diferentes. Também manter o código torna-se difícil, mesmo em alguns casos pode apontar uma inconsistência de estados atuais e forma de implementação dos estados no código, por exemplo, com variáveis para cada estado. Então, o que acontece? Era muito difícil você ter uma variável local, ou privada, ou pública mesmo, que contém esse estado, né? Tipo, emprestado ou não. Até tipo, você teria que ter uma variável global, teoricamente, para reservar esse estado para que tudo tenha acesso. Então, a estrutura em state, né, na abordagem em state, você vai ter possivelmente um set state que vai atualizar isso de uma forma hierárquica, né, sempre do filho para o pai ou do pai para o filho automaticamente. Considerações: devemos analisar a complexidade em comparação a outras soluções. Então, a solução que foi dada para essa abordagem: você implementa uma classe para cada estado diferente do objeto e o desenvolvimento de cada método para cada estado em particular. O objeto da classe a que pertence esses estados resolvem diferentes comportamentos dependendo da sua condição, com instâncias das classes do estado. Assim, sempre que presente o objeto em seu estado atual, ele se comunica resolvendo suas responsabilidades. A ideia principal do padrão state é a introdução de uma classe abstrata, estado livre. Então, tem uma classe abstrata state, ok? Que representa os estados e sua interface com todas as classes que representam os próprios estados. Por exemplo, as classes disponível e prestado implementam responsabilidades especiais para o disponível e prestado, respectivamente, do livro. A classe livro mantém uma instância de alguma subclasse do estado livro com atributo que representa o estado atual do livro. Na implementação dos métodos do livro, haverá chamadas a esses objetos que serão representados pelo atributo do estado e a execução das responsabilidades. Dependendo do qual estado se encontra nesse momento, enviará essas chamadas para um objeto ou para uma subclasse do estado livre. Vamos falar um pouquinho de estrutura UML, né? Você vai ter os participantes, que é o contexto. Então, quando você pega uma SDK como Flutter, né? Você vai ver que quando você criar, eu vou até mostrar para você, ó, para vocês, vale a pena, Flutter. Vou dar um exemplo do set state, tá? Quando você vou pegar um exemplo. Quando você pega uma linguagem como Flutter, que ela é baseada em state, né? Olha que interessante esse daqui, ó. Vou pegar esse exemplo que é legal. Você sempre traz um context, né? Um context quando você instancia as classes. Olha que interessante. Esse exemplo que ilustra bem, ó. Você vai chegar aqui, ó. Você vai ter o stateful e stateless widget. Então você vai assim, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que é interessante, que eu queria mostrar. Olha que legal. Aqui é um widget em Flutter, tá? Então você vai ter, na definição desse widget, você vai ter um build contest. Tá vendo esse contest aqui? Legal? Build contest. E você vai ter, depois a gente vai ver o set state. Deixa eu ver se tem essa página. Set state. Aqui, ó. Um set, depois de você definir o contexto, você vai ter um set state aqui, tá vendo? Utilizado no caso do Flutter especificamente. Então, quando a gente vê aqui, ó, o contexto, esse context, integrante define a interface com o cliente, ok? Então, ele é o contexto, para entender melhor até o Flutter, tá? O contexto define a interface com o cliente, mantém uma instância de estado concreto e define seu estado atual, ok? Por que tem o context? Vai ser quem vai ligar, tá? Esse estado
atual com o cliente, perfeito? Estado define uma interface para encapsular as responsabilidades associadas a um estado num um contexto particular. E subclasse é um estado concreto. Cada uma dessas classes implementa o comportamento de responsabilidade do contexto. Legal? Então tem a tipagem do contexto, e esse contexto, no momento que eu dou um set state, é ele que vai fazer aí, integrando a interface, manter uma instância do estado concreto, que define seu estado atual. O contexto delega o estado específico para o objeto estado atual. Um objeto contexto pode passar como parâmetro a um objeto estado. Assim, a classe estado pode acessar o contexto. Se é necessário, o contexto é a interface principal para o cliente. O cliente pode configurar um contexto de objetos estado. Uma vez feito isso, os clientes não têm que lidar com objetos do tipo estado diretamente. Tanto objeto contexto quanto objetos estado concreto podem decidir as mudanças de estado, né? Colaborações. O padrão state pode usar o padrão singleton, tá? Quando necessitar a existência de apenas uma instância de cada estado. Se você utilizar, quando se comparar objetos como flyweight, existindo uma única instância do estado, essa é compartilhada por mais de um objeto. Como funciona então? Vamos lá. A classe contexto envia mensagens para objetos no estado concreto, dentro de seu código, para dar a esses responsabilidades que devem ser cumpridas, tá, no objeto contexto. Então, o objeto contexto vai mudando as responsabilidades de acordo com o estado em que se encontra, devido a também muda o estado concreto para fazer mudanças no estado, tá? Então, quando a gente vê uma linguagem que é baseada em state, né? Como Flutter, você vê que ele recebe aqui, ó, um build, esse é um widget do Flutter, né? Ele recebe um build context, ok? Cria o contexto, tá? No context. Então, a partir do momento que existe um contexto ali, a partir desse momento que existe o contexto, eu posso usar um set state, né? Então, você tem aqui, ó, set state. Esse set state, então, no caso, o set state ele vai avisar, né, ao contexto que tem um estado definido, atualizado ali. Muitas vezes no Flutter, que é o processo de um widget, só falar um pouquinho, que é muito específico, mas para ilustração, tá? Quando no Flutter você tem um processo de um widget, ele destrói você tem um valor na tela, ele destrói e recria o valor. Quando você dá um set state, ele elimina e reconstrói a sua tela. Então você atualizou um valor, automaticamente o contexto todo atualiza toda a árvore, né? Quando usá-lo? Está recomendado quando um determinado objeto tem estados e responsabilidades diferentes, dependendo de qual estado você determinar no momento. Também é usada para simplificar os casos que há código complicado e extenso na decisão e depende do estado do objeto. Vantagens e desvantagens. Vamos ver. Quais são as vantagens de usar uma abordagem state, tá? São as seguintes: é fácil de localizar as responsabilidades de estados específicos, devido ao que se encontram nas classes que correspondem a cada estado. Isso proporciona maior clareza no desenvolvimento da manutenção subsequente. Essa facilidade é fornecida pelo fato de diferentes estados são representados por um único atributo, não envolvidos em diferentes variáveis. Faz-se mudanças de estado implícitas, posto que em outro tipo de implementação os estados são alterados, modificados em valores e variáveis, enquanto isso faz representar cada estado. Então, você não tem que ter variáveis extra para atualizar, tipo, isUpdate true, isUpdate false, não precisa. O próprio setState ele já cuida disso e o context faz toda essa ligação. Os objetos de estado podem ser compartilhados se eles não contêm variáveis de instâncias. Pode ser alcançado se o estado está totalmente codificado representando o seu tipo. Quando isso é feito, os estados são flyweight sem estado intrínseco e facilita a expansão de estados. Permite um objeto alterar uma classe em tempo de execução, dado que modificar suas responsabilidades pelo objeto de uma classe, herança e responsabilidade. A desvantagem aumenta o número de subclasses, tá? Perfeito. Dá uma olhada em implementação em Java, ele tem um public class main. Daí ele vai ter um static void ali, né? Tem um new livro design pattern e new livro Java programming. 11.12 ele deu esses nomes aí, né? O livro, né? O tipo livro. 11.solicitar, ele já aciona, tá? De boa, tá emprestado. 11.solicitar, o livro está emprestado. 11.devolver, agora está livre. Agora devolver, não deixa devolver. Basicamente é essa implementação, tá? Com o state, tá? Eu não vou entrar demais em exemplo aqui. Eu já trouxe o Flutter, que eu achei bastante prudente agora, que é bem baseado em set state, né? Toda a estrutura é uma estrutura de status e com conclusões. O padrão não indica exatamente onde deve as transições de um estado para outro. Há duas maneiras de contornar isso. Uma delas é definir essas transições dentro da classe contexto. Uma outra é definir as transições numa classe estado.
Então, quando você traz um build context num Flutter, você está trazendo essa classe contexto, que é mais conveniente utilizar a primeira solução quando o critério a ser aplicado é fixo, ou seja, não mudará. O segundo é conveniente quando esse critério é dinâmico. A desvantagem aqui é apresentada uma dependência de código entre as subclasses. Precisamos também avaliar a implementação de criar instâncias de estado concreto, diferente ao usar a mesma instância compartilhada. Isso irá depender da mudança de estado, é menos frequente ou mais frequente, respectivamente. Então chegamos na state, hein? State está bastante usada aí hoje, pelo menos no Flutter, é muito usado. Então, ó, state. Vamos revisar tudo pra gente pegar tudo que precisa. State é um padrão de projeto de software design pattern, tá? Usado quando o comportamento de um objeto muda, dependendo de seu estado, ok? Então, o comportamento muda, o state tem algo que avisa sobre essa mudança, tá? Que é o próprio state, e tem o contexto disso, que vai guardar esses estados. Então, a partir do momento que eu construo um build context, eu crio o contexto e aplico um set state, o contexto sabe dessa mudança e atualiza tudo o que precisa ser feito automaticamente. Ó, valeu a pena esse vídeo, hein? Esse vídeo eu achei bastante importante. Demais. Gostaram? Valeu o like, né? Você que é novo, dá uma olhada então na playlist, tá? Não esquece, tem uma playlist aqui embaixo com a sequência. Cada linguagem usa um pouco mais algumas das abordagens, né? Então é importante na sua linguagem, você escreve aí, tá? Que linguagem você programa. Clica no botão inscreva-se que é novo, dá uma olhada no seu sininho, tá marcadinho com aqueles, sabe, 2 tracinhos assim, desses 2 tracinhos aqui, ó, em cima. Clica em receber todos, deixar o seu like aí no vídeo que é bastante importante. Terminando, dá uma olhada na playlist. A próxima que a gente vai entrar agora, hein? Já chegando na próxima. Estamos quase terminando o padrão Goff, tá? De paradigma não, né? De gestão de projetos aí. O próximo a gente vai ver strategy, então fique ligado. Vamos entrar na strategy no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau.